Fala galera, bem-vindo aos Humanoias, o podcast onde falamos sobre as paranoias do fenômeno humano. Meu nome é Fernando e hoje estou novamente com poder. Meu nome é Rafael e eu vou lembrar o Fernando que com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Meu tio tá vivo. Meu nome é Juliana e o desconforto é a regra. Nossa. Sim. Tá bom, né? Tá bom. Bem, Tô muito confortável depois da vamos continuar o episódio das perguntas. Então, como ele ficou muito longo, a gente decidiu partir em 2 episódios. E agora as perguntas ficam um pouco mais densas. mais desconfortáveis. Mais desconfortáveis, da forma que você gosta. Ai, que delícia. Brincadeira, não é tudo isso não, mas... Mas é quase isso. Mas é quase isso. Porque lá na primeira a gente tava falando sobre questões mais superficiais, né? Então, qual que é o meu nome, o que eu vejo com qualidade, um defeito, um poder. E a gente agora já bugou, né? A gente já deu problema com essa parte mais... Só que agora é tipo... vai ser mais... E aqui dentro, aqui, ó. O que tem? Vazio. Cara, assim, tecnicamente... tem órgãos. Tem vários espaços Não, mas vazios. tem vários espaços vazios entre os átomos do seu corpo. Então, na verdade, você é. Você é mais tudo é um vazio. Mas você Porque é mais nada vazio toca, né? do Porque a gente não se toca. Nunca. Eu ia fazer uma piada muito autodepreciativa. Porque você se toca toda noite. Nunca consegui. Eu não me toco. Não era essa é engraçada. O que eu ia falar era muito ruim. Não sei se foi engraçada, mas tudo bem. Mas ok. É isso, a gente tá rindo por educação. Por convívio social. Uhum. Bem, a gente terminou o último podcast. O último não, né? O episódio né? de O último podcast, espero que demore um pouco. Esteja tudo bem. Exato. Ficou falando sobre o sentido, né? Então, finalizou com o que eu falando lá, o sentido biológico, que seria mais o instinto, beleza. E a próxima pergunta seria: qual é o seu maior medo? O meu maior medo. Eu acho que Deixa eu abrir a lista aqui. Viver. Eu tenho medo de aranhas, de papagaios, de baratas, de altura, de elevadores travados. Nossa, a gente tá descendo do apartamento, aí são 2 elevadores, né? E aí eu chamei os 2, que é só esse, pra chegar primeiro entro. Chamo os 2. Individualista. Isso é um comportamento Foda-se o prédio. típico de São Paulo. Yeah! Porque pensa, e se alguém estiver querendo subir no meio do caminho? Eu tô pensando no próximo. Adoro que você se engana. Não, você só tá pensando no próximo se o próximo for fazer algo que é conveniente pra você, entendeu? E não é assim que o mundo funciona? Na realidade é. É brincadeira. Mas eu sempre chamo os 2, porque é um prédio pequeno, tem poucas pessoas, não incomoda ninguém. Você pode se explicar como você quiser. Tudo bem. Aí eu chamei os 2. Ele aperta todos os botões. Ele chega o chego no espera térreo. chegar o segundo, ele aperta todos os botões do outro e desce. E aí eu tava descendo e 2 meninas foram descer no outro elevador. Aí dá pra ouvir, né, a conversa, assim. Aí chegou os 2, eu falei, eu vou estar vazio. Aí eu entrei nesse, os 2 começaram a descer, elas começaram a gritar porque o dela travou. E o meu desceu. Aí eu fiquei, olha o karma. Olha o efeito borboleta. Eu aviso o cara da portaria, Não, avisamos, tá? O cara foi lá ajudar. Mas imagina se tivesse entrado no elevador delas. Nossa. Eu já contei pra vocês da primeira vez. Rapidinho, você já vai falar do seu Você percebeu? Esse é um medo, não uma maior, mas eu tenho claustrofobia. Uma coisa muito engraçada, quando eu mudei pro apartamento que eu tô agora, logo no dia da mudança, eu tava subindo e descendo com o elevador com as coisas e tal, eu mesmo que fiz minha mudança. E aí, teve um momento que eu entrei no elevador e um morador entrou no elevador também. E aí, ficou aquele clima meio assim, oi, tudo bem? Tudo bem, moradora nova e tal. Mano, o elevador não trava com nós 2 lá dentro. Ele tinha acabado de falar, e aí, tá gostando aqui? Travou o elevador, eu só fiz assim e olhei pra ele. Aí ele, isso não costuma acontecer. Aí eu, mas que sorte, não é mesmo? Acabei de chegar. Ficou eu e ele com as minhas tralhas dentro do elevador esperando. Mas eu acho que é uma boa forma de conhecer melhor os seus vizinhos. Não, foi ótimo. Inclusive, a namorada dele até hoje acha meio esquisita a situação entre eu e ele, porque... Outra vez ele me salvou porque eu tava carregando um negócio, se prendeu na minha calça e eu acho que esse vizinho aparece nas horas muito convenientes. Eu acho que ele arma tudo. Já assistiu You? Tipo, ele tava te ajudando, ele entrou, ele sabia que você tava no elevador
não era no social, né? No serviço, porque eu estava fazendo a mudança. Ele entrou lá escondidinho, assim, tinha aquele bagulho que protege as paredes. Ele colocou a mão por debaixo, você apertou o botão de parar. Então. Putz, que triste, né? Isso não costuma acontecer. E agora você tem nós dois aqui. Olha só, o que foi isso? Cara, que horrível. Você não sou. Enfim, maior medo? É continuar com a amizade com vocês. Continuar sendo um amigo de vocês. Não, isso é uma esperança pro futuro. Louco. Eu acho que o meu maior medo, se eu fosse falar assim, em termos existenciais, seria o de esquecer. Então, tipo, eu tenho... Inclusive, tipo, a doença que eu tento a todo custo evitar é Alzheimer. Exatamente, porque eu tenho pavor dessa questão de esquecer tudo que eu passei a minha vida inteira aprendendo, entende? Então, tipo, é uma coisa muito angustiante pra mim, de pensar, cara, eu tô estudando, eu tô fazendo um monte de coisa, eu tô construindo um futuro, eu tô construindo uma vida, e aí eu vou chegar lá na frente e tudo isso vai ser tirado de mim, eu vou esquecer totalmente de tudo isso, eu não vou saber mais quem eu sou, eu não vou saber mais quem as pessoas ao meu redor são, e isso me dá angústia, de tipo, cara, não quero, como é que eu impeço isso? De toda forma que eu puder. Isso diz muito sobre você, né? Essa ligação que você tem com conhecimento também. Uhum. Qual que era o superpoder mesmo que ele escolheu? Ler mentes. Controle. Ter conhecimento. De novo, tudo gira em torno. Eu acho que não é nem pelo controle, mas é pela possibilidade de, tipo, não ter nada que tá fechado pra mim, entendeu? Tipo, não ter nada que eu não posso acessar. Controle. Controle. Diferente de falar controle. Pode ser. Interessante. Eu acho... Não sei. Eu acho que o meu maior medo... Tem vários que são muito grandes. Medos, cara. Tantos medos. Mentira, não sou tão medrosa assim. Bem ao contrário, até que eu sou bem sem noção pras coisas, né? Eu concordo. O que não é bom também, mas tudo bem. O que não é muito bom. Eu tenho medo, mesmo medo. Eu tenho medo de ter medo. Tenho medo de ter medo, é isso. Não, mas eu acho que talvez o meu maior medo seja o último segundo de vida eu perceber que eu não me orgulho da vida que eu vivi. Eu acho que esse é o maior medo. Olha, eu vou... Entende? Você chegar ali nos últimos segundos e pensar, puta que bosta. Mas você acha que isso é possível? Não sei. Então, é um medo. Medos não são racionais por si só. Não, concordo. O quê? Porque o Fernando ia falar a mesma coisa. É exatamente isso. Não tem uma vírgula diferente. O exemplo era exatamente esse. Vocês me dão medo. Mano, não. Quarto. Acabou. Eu vou embora. Como assim? Recurso, não acabou. Vocês me dão medo, na moral. Mentira isso. Quer ver? Tava anotado no caderninho até. A questão não é nem que tá anotado no caderninho. A gente já falou sobre isso uma vez. Ela nem lembra. Eu não... E você nem lembra. E é o mesmo medo. Bizarramente. Só continua. Desenvolve, Juliana. De Por que fato, você eu não lembro. Mas você acha que, tipo, é possível? Não, é o mesmo medo. Então vamos falar nós dois. Não vou repetir. Não, esse é o mesmo medo. Seu medo é exatamente o mesmo. O exemplo que ia dar é... Eu chegaria no fim da minha vida, não no último segundo, literalmente, mas vamos supor, eu velhinho, sentado numa poltrona assim, sei lá, sozinho, escuro, pensando na minha vida, toda a minha trajetória, tudo que eu fiz e me arrependendo da minha história. E me arrependendo de tudo, tipo, beleza, eu não tenho mais o que fazer, eu posso tentar mudar agora, mas eu tenho pouco tempo de vida. E tudo que eu poderia ter feito, aproveitado, eu desperdicei. Então, pra mim, isso é a síntese do fracasso. Então, meu medo é fracassar de uma forma que não tem retorno. Entendi. Complexo. E aí, porque é o mesmo medo? Aí discorra. Não, é porque eu acho interessante, porque vocês colocam como se no final da vida a gente fosse ter, tipo... Eu fico pensando, não sei se vocês já viram aquela série do The Good Place. Muito bom. Que, tipo, parece justamente que vocês imaginam que no segundo final da vida a gente vai fazer, tipo, um placar de coisas que eu fiz e achievements que eu tive, e aí, tipo, beleza, não, eu mereço me orgulhar disso, ou não mereço me orgulhar disso. Não necessariamente em contato com a morte. Você tá velho, beleza, eu posso ter mais 5 anos de vida, foda-se. Você olha pra sua existência, você sabe que você tem muito menos tempo de vida agora. Você sabe que você tá velho, beleza. Sim.
não tem muito mais o que ser feito, e o que você lembra do que você fez, do que você construiu, você se arrepende. Então, né, na verdade, tipo, no leito de morte ali, vão ver o placar, é você não se orgulhar da história que você teve. Mas você não acha que sempre vai ter um arrependimento no final da vida? Sim, tudo bem. A questão é ser majoritariamente arrependimento ou quase totalmente arrependimento. Entendi. Do tipo, putz, eu não gosto disso tudo que eu fiz. Eu não gosto do resultado final, que todas as minhas escolhas, no geral, me levaram. Ele ainda tem a questão de que ele se vê velhinho considerando isso. Você eu se me vê vejo no leito de morte. No leito de morte. No leito de morte, porque assim, ainda assim, se eu tenho 5 anos, eu ainda posso fazer escolhas diferentes. Por mais que elas... Talvez, não vou mudar o passado. Não vou mudar o passado, mas eu ainda tenho 5 anos ali pra, sei lá, repensar, tentar tomar novas escolhas e ainda há esperança. A minha questão é principalmente quando não há mais esperança. Não tem mais o que fazer. Eu estou travada numa cama morrendo. Eu acho isso muito bizarro, porque eu fico me colocando nesse lugar, né, de tipo, quem tá prestes a morrer olha pra trás e fala, putz, não devia ter feito essas coisas, não curti. Mas eu acho que eu não ficaria mal com isso, assim, tipo, pelo menos já passou, sabe? É um alívio de, foi uma bosta, mas agora acabou. Já foi. Entendeu? Eu fico com muito receio disso. Acho que esse é o meu maior medo, porque aí meio que chega ao fim do porquê pensar, sabe? Tipo, toda a minha vida não valeu a pena, no geral. Assim, tipo, colocamos na balança, não valeu a pena. E não tem o que eu possa fazer. Putz, como é que lidar com esse... Com esse sentimento de arrependimento e angústia final. Mas agora eu vou cutucar aí. O que você acha que teria que acontecer ou que teria que não acontecer pra você chegar à conclusão de que sua vida não valeu a pena? Putz. Tipo, qual que é o futuro em que você vê a Juliana morrendo, tendo esse flashback pensando, não, tô feliz com o que eu fiz? Não, eu acho que principalmente assim... Eu acho que isso varia muito. É inclusive o debate que a gente tem constantemente. Porque eu acho que, tipo, uma coisa é eu falar, sei lá, eu fui soldado do regime nazista, então eu vou morrer pensando, fiz merda a minha vida inteira. Tudo bem, isso é uma coisa. Mesmo. Agora, a outra coisa é, tipo, sei lá, não construí uma família e me arrependo disso, mas todo o resto foi bom. Eita, pegou na viridinha de propósito! Jogou no xixi, meu Deus! Ou sei lá, tipo, não... Pede desculpa. Retiro o que você disse. Stay stuck right now. Mas, ou tipo... Nossa, até... tipo, não construir um negócio que eu queria muito construir. Não fui pra academia ontem. Não, mas é porque eu penso nisso. Tipo, mas vamos pegar... Um arrependimento é uma coisa, mas qual que é o peso pra você decidir que não valeu a pena? Tipo, tudo tem que ter sido um bosta ou tem que ter uma decisão vital ali, meio que central? Muito difícil avaliar isso. Aí que tá. Por isso que é o medo. Porque assim... A gente muda constantemente. Coisas que eu quero agora são coisas que eu não queria 5 anos atrás. Coisas que eu queria 5 anos atrás são coisas que eu provavelmente não vou querer daqui a 10 anos. Então, assim, tudo isso muda. Objetivos, eu sou super inconstante nesse sentido. Mas eu acho que o principal... Eu achei que ele ia falar, tipo, flutuante, maleável. Isso ali, o estilo. Essa é a minha inconstância. Ela é poética. Mas eu acho que o ela principal... faz dança, né? O movimento do Percy tem tudo a ver com... Vai naturalmente. Mas eu acho que o principal, assim... Eu acho que eu me vejo tendo esse arrependimento principal se eu me encontrar completamente solitária. Entende? Eu acho que esse é um cenário em que eu provavelmente vou ter essa angústia e esse... Puta, o que eu fiz? Sabe? Esse arrependimento. Eu acho que se eu me encontrar completamente solitária, não quer dizer que sem família. Não são coisas diferentes. Sem rede de apoio. Sem nenhuma, exato. Se eu me encontrar sem nenhum tipo de rede de apoio, sem família, sem nada, completamente sozinha, eu sei que o último minuto da tua vida você vai estar sozinho, né? Se vocês não sabem, assim... É uma coisa importante pra vocês terem em mente, que o último segundo da vida de vocês passam sozinhos. Sabe aquela frase que a mãe fala, que você veio pro mundo sozinho, vai morrer sozinho? É basicamente ela isso. Ela é verdade. Então, assim, se você tem alguma dúvida, tá na hora de se haver com o vazio existencial dentro de ti. Gente, era só pra ser um episódio de perguntas. Não era pra adoecer as pessoas. Você que começou com as perguntas. Não é adoecimento quando a gente se conhece. Exatamente. Chama niilismo existencial. Então, mas se conhecem... Não sabemos. Não sabemos. Mas vamos tudo pra terapia, rapidão, hein? Já pausa o episódio, liga o psicólogo, depois você volta a ouvir. Eu preciso aprender a lidar com estar sozinho. Exato. As pessoas deveriam mesmo. Deveriam, mano.
Essa é a minha batalha. Mas eu acho que essa é a grande questão. Eu consigo me ver nesse cenário se eu estiver completamente solitária. Aí eu consigo muito me ver me arrependendo. Porque, putz, então quer dizer que tudo que eu tentei na minha vida falhou miseravelmente. Porque eu cheguei nesse momento final e eu não consegui manter laços. Eu não consegui criar laços que estivessem presentes comigo nessa última fase, sabe? Então eu acho que aí eu ia falar, putz, realmente, o que tu fez com a tua vida? Então, sabe? O sucesso pra você tá mais ligado a essa conexão com as outras pessoas do que necessariamente um bem-estar financeiro, por exemplo. Acho que sim. Acho que sim. Ok. E pra você, Fernando? Então, isso a gente difere. Que é na minha imagem, porque isso é uma angústia. Fernando quer morrer CEO no hospital na Suíça. Pode ser. E pode ser sozinho. Com meus acionistas do lado discutindo quem vai pegar a maior parte da. E eu vou ficar assim, isso aí. Eu dei tudo pro meu gato. Sai no soco, quem fica em pé por último ganha. Não. A gente faz a maquiagem do Coringa dele de novo. Ele quebra o bagulho do soro, assim, e joga pros gatos. Vou fazer. Não. Porque esse pensamento, né, tipo, ele vem desde 2019. Que eu lembro que foi a primeira vez que eu fiz, tipo, participei de um grupo que fez essas perguntas assim. Não essas exatamente, né, mas semelhantes. Que eu comecei a pensar, quando fala do maior medo, pra mim era exatamente essa cena. Então imagina que bizarrice que é. A cena era exatamente uma sala escura, com uma lareira. Então era a luz da lareira. Eu, velho, sentado numa poltrona, revendo a minha vida e me arrependendo. Era exatamente isso. Só que se a gente for olhar essa imagem mental que vem, ela não é um lugar de, sei lá, de fracasso financeiro, né? Mas mesmo tudo isso eu me arrependeria. E aí quando hoje, como você fala a questão de não ter vínculos, né? Pensando mais sobre isso, o que me faz sentir que eu fracassei é saber que na minha história de vida eu fui medíocre. Tá. E não só na questão profissional, algo do tipo. Mas saber que não é isso, tipo, fez nada de relevante. Sabe? Não contribuiu com nada além do básico, do mínimo. Então, é por isso que eu sempre faço, ou tento fazer muito mais do que o mínimo. Muito mais do que a média. Naquilo que eu quero fazer, não em tudo, obviamente, que é impossível. Mas naquilo que eu me proponho. Por quê? Porque eu não quero ter uma vida medíocre. Eu não quero saber que tudo que eu fiz eu fui mediano. Nunca me dediquei em nada. Mas aí eu vou provocar você de novo, Fernando. Relevante pra quem? Pra mim. Pra você. Pra mim. Tipo, pra sua meta tem que ser... Tipo, mesmo que a outra pessoa não ache que você foi acima da média, se você acha que foi, pra você tá bom. Depende da pessoa. Se é uma pessoa que eu gosto muito, que é uma referência pra mim, aí é uma outra história. Vamos supor que você tem um pesquisador maravilhoso que você gosta muito. E você gosta... Nossa, a validação dele pra você seria algo incrível. E ele fala que você é um bosta. Te ofenderia. Então isso seria algo ruim. Mas isso seria o suficiente pra você se arrepender de alguma coisa no final da sua vida? Se eu tivesse certo, talvez. Pelo menos me arrepender naquele aspecto. Então não da vida como um todo. Então pra mim não é que eu fui medíocre ali, mas ali em tudo eu acertei. Então eu valido tudo que eu acertei, que foi bom por causa de uma... então eu perguntei justamente por isso. Porque assim, a impressão que eu quis dizer a impressão que eu tive é o que é uma vida fracassada, entre aspas, né? É quando você falhou em todos os aspectos, ou você tem a sensação de que você falhou em todos os aspectos da sua vida, ou porque você falhou num aspecto que era muito importante, um aspecto chave, você anula os seus outros sucessos. Não. Pra mim é uma forma geral. Ou majoritariamente no termo medíocre. Pra mim não seria de um defeito invalidar, tipo, um erro ou uma questão medíocre invalidar todas as outras questões, né? Não seria isso. Seria de eu avaliar minha vida como um todo e saber que, eu só trabalhei ali, fiz por obrigação, paguei as contas, às vezes eu viajei, às vezes eu fiz alguma coisa diferente e é isso. Então, pra mim, isso é uma vida que pra algumas pessoas tem sentido. E isso que é o bizarro. O quanto o sentido ele é muito individual. Sim. Mas pra mim, e as pessoas se sentem confortáveis com essa vida. Pra mim, isso é angústia. É angustiante saber que a minha vida... Foi normal. Ou... Pode ser. Não, porque eu achei engraçado que você falou, porque eu me arrependeria de ter uma vida onde eu acordo de manhã, trabalho, às vezes viajo, e é tipo, é a maior parte da vida das pessoas, né? Que tipo de vida você imagina que você vai viver que desvie disso? Uma vida que tenha sentido, mas tenha sentido e propósito em cada agir dessa vida. Não trabalhar para pagar conta,
não só para pagar conta, né? Não fazer uma viagem só porque eu estou cansado de trabalhar e eu preciso de umas férias. Não é ter uma vida sem propósito, automática, monótona. Sabe? É isso. O que eu gostaria é... Beleza, eu amo meu trabalho. Tenho o privilégio, então, de ter estudado algo que eu amo, me formado em algo que eu amo e trabalhar com algo que eu amo. Se eu amo, eu não vou dar 10% de mim, vou dar 100%. Então, eu não vou, em nenhum momento, ser medíocre naquilo que eu amo, naquilo que eu gosto. Então, saber que... Então, aí entraria trabalho, estudo, relacionamento, seja o que for. Saber que eu não dei o meu melhor, e não é ser, tipo, o melhor do mundo, sabe? O melhor que eu posso ser. Dentro desses contextos, pra mim é uma vida de fracasso. É uma vida de que eu não aproveitei nada nem do que eu amava, nem do que era bom. Entendi. Simplesmente me conformei com essa rotina, com essa situação, e é isso. Então, e aí as pessoas ficam... Vocês, né? Não só vocês, mas vocês chamam de obsessivo. Eles falam, academia, ok, você é tudo metódico. Porque é a forma que eu encontro de conseguir ir além. Né? Não, a única coisa que eu acho complexa desse modelo de vida é, tipo, que você fala como se fosse assim, não, são coisas que eu amo, então eu tenho que dar 100%. E aí eu fico pensando, tá, então se em algum momento da sua vida você só der 90% por causa das circunstâncias, você vai sentir um fracasso? Não. Eu entendo. Eu não sou injusto comigo. Isso eu não já fui muitas vezes. Vocês sabem. Mas não mais. Então, eu entendo, por exemplo, quando você falou assim, uma pessoa super... Ou eu falei, nem mas uma pessoa super pica lá, falar, você não foi bom. E como que você se sentiria? Falei, vai depender do contexto. Se uma pessoa mega referência pra mim falar, você não chegou no meu patamar, sei lá o que ele vai falar. E eu entendo que eu dei o meu melhor. E aí foi aqui que eu consegui chegar, beleza. Por quê? Porque foi o meu melhor. Eu não tenho... Eu quero ser presidente dos Estados Unidos. Sabe? Tipo, sendo brasileiro. Então, tipo, não é algo... Sinto muito te informar, né? Não vai acontecer. Acho que esse sonho aí não... Eu quero apertar botões de bombas atômicas. Isso é bem provável, tá? Qualquer um entra no exército e quem cuida dos silos de míssil nuclear é tudo um animal que usa disquete ainda, então... Polícia Federal e Exército Brasileiro, palavras são deles, tá? Porque provavelmente vai ter um golpe aí em 2022, então eu discordo. Ah, não, você tá falando dos mísseis do Brasil? Os mísseis do Brasil não devem nem funcionar, deve ser só a casca. Continua reforçando o que eu disse. Pelo amor de Deus, deve ser só a casca e os malucos do Ita brincando de Lego lá dentro. Olha, eu não gosto de pau de arara, ele deve gostar. Se a galera do exército souber montar um pau de arara, já tá um sucesso. Não quero saber! Chamar os pedreiros do marido de aluguel pra montar os bagulho pra... Tá, bom. Hoje acordamos com o quê? Com uma negação. A gente vai receber um e-mail da BIM falando, tô de olho em você. Estamos de olho aí nesse Vem lá, Polícia Federal, Bolsonaro e a BIM. Gostei do podcast. Estou acompanhando. Até o Moro vai estar no e-mail. Me ajudem na minha eleição. Que tangente. É porque falar mal do exército brasileiro é muito fácil, desculpa. É muito... É tentador demais. Exato, né? É bater em cachorro morto já. Fernando tá comendo tão enquadrada do campo de Marte, tá ligado? É outra coisa. Você não jurou a bandeira, é isso? Eu me recusava na infância. Eu ficava assim, pra que cantar o hino nacional? Mas eu não jurei a bandeira quando eu fui me listar. Isso também não. Eu só peguei o papelzinho e vazei. Eu tive que fazer, mas eles falaram, você tem que repetir. Eu ficava, mi, bal. Lá. Eu me recusava, eu falei, não vou fazer. Não, eu também não. Só estava ali porque era obrigação. O que você ia falar? Muito se a gente seja preso depois. Quais são as suas últimas palavras? Daqui a pouco abre. Antes da ditadura que tá pra vir. Deus. Não, mas o que eu tava pensando é que é interessante porque a gente tem visões de possíveis arrependimentos completamente diferentes. Porque pra mim é essa questão relacional. Porque eu acho que se você chega no final da sua vida completamente sem conexões, então você falhou como ser humano. O ser humano é um ser relacional. Você falhou, tipo, na coisa mais básica, que é da sua natureza biológica, que é se ligar a pessoas. E você foi incapaz de se ligar a pessoas. Então, pra mim, é uma falha tão... Sabe?
E aí eu fiquei pensando, pô, mas e se eu tiver ainda assim uma vida que esteja de acordo com os meus valores, que é, né, tipo, ajudar o outro, é a síndrome da Salvadora, que, né, eu sempre tive. Jesus Christ! Não, é Ave Maria, né? Por favor, me respeita. Nossa, Docô, tem que Inconsciente, que pelo aliviar amor esse de bagulho, Deus. não ficar uma bosta esse negócio do áudio depois. Vocês cantam muito mal. Consciente, depois vai fazer um iTunes maroto aqui, isso vai ficar bom. Eu acho que é mais fácil ele cortar e colocar a música no... Eu muto os microfones, eu não vou permitir que a sociedade ouça isso. O mundo não merece O mundo essa não tortura. merece isso aqui. Mas eu acho que ainda assim, mesmo se eu tiver uma vida que seja de acordo com esse meu valor primordial, que é meio que perene na minha vida, ainda assim eu acho que se, mesmo eu conseguir exatamente dar toda vazão ao meu potencial de cura, muitas aspas nisso, mas é essa questão de ajudar o outro, de conseguir Eu tô executar. me segurando pra não falar que no RPG ela joga de druida. É, não é não? Mas eu acho que mesmo assim, mesmo se eu conseguir dar vazão a tudo isso e, né, dar cabo, continuar sendo psicóloga e trabalhando em projetos sociais e nananana, fazer minha vida inteira assim, e ainda assim eu chegar nesses últimos segundos de vida e eu estiver completamente privada de conexões, eu ia falar, mas que merda! Tipo, eu consegui, eu ainda acho que ainda assim eu vou sofrer desse arrependimento. Entende? Eu acho que mesmo se eu seguir exatamente todos os meus valores e continuar com eles, que são coisas que me dão prazer, que me fazem pertencer, assim, esse senso de pertencimento ao mundo, ainda assim, se eu chegar no final da vida e eu estiver completamente sozinha, sem conexões, eu vou falar, cara, eu falei no básico. É só pagar pra pessoas estarem com você. Mas é nesse Brincadeira, ponto não. que eu queria chegar. Porque quando a gente... Chore por mim no meu enterro. Porque quando a gente fala de solidão, a gente fala que tem uma diferença entre solidão e solitude. E que é perfeitamente possível você se sentir sozinho, estando rodeado de pessoas e tendo uma rede social gigantesca, né? Então eu quero... O que eu quero saber nesse caso é, você tá falando se ver sem conexões, então... Aí seria um sentimento seu de se ver conectado com as outras pessoas. Tipo, seria essa solidão de... Mesmo que tenha gente no meu enterro, por exemplo, eu não me sinto conectada, não me sinto pertencente à vida de nenhuma delas. É essa, a solitude em si é algo que estou aprendendo a trabalhar, né? Estou aprendendo a trabalhar, mas eu acho que o principal pra mim seria essa solidão. De eu realmente não me sentir conectada, mesmo se tiverem pessoas ali, de eu não me sentir intimamente conectada com eles, entende? Pode concluir, depois eu falo. Antes deu uma respirada funda. Eu ia falar, eu parece de que cortar teve as um pessoas. insight do caramba. Segura. Fodido. Mas eu cortei sem querer cortar, olha aí. O que adiantou? Mas eu acho que essa é a grande questão pra mim, de se eu sentir essa solidão, quer dizer que, puxa, eu falhei numa coisa principal pra mim, que é a capacidade de fazer conexões como um ser humano e fazer conexões profundas, entende? E aí, isso eu acho que seria um arrependimento que pra mim ia ser muito difícil. E ele aconteceria provavelmente nos últimos 5 minutos de vida. Pensa pelo lado bom, você ia se sentir arrependido só por 5 minutos. Toda a sua existência. É um bom argumento. Tem medo do que então? Eu não sei. Não precisa de medo, você vai se sentir mal só por 5 minutos. Depois tá bom. Você pode até adiantar os 5 minutos. Dá um remédio. Acabou. Mas conte o que você ia cortar, acabou não cortando e acabou cortando. Ai, caramba, Inception dos cortes. Esqueci. Muito bom. Pera. O Docô vai ter que cortar isso porque você esqueceu o que você queria falar na hora do corte. Eu cortei sem querer cortar e o doutor vai ter que cortar porque eu esqueci o que eu queria falar quando. Você é quase um samurai. Viu? Orgulho de ser quem sou. Ou um lacaniano. Acabou, gente, isso aí. Pensem nisso. Então acabou a sessão. O que eu ia te falar era. Tá, lembrei. Você conquista. Vamos supor que você foi, tipo, maravilhoso em tudo que você fez na sua vida. Tudo. Só que você não criou vínculos. Isso seria o suficiente para que a sua vida fosse vista como um fracasso ou um arrependimento. Isso aqui, vamos supor, deu tudo certo. Mas eu não tive vínculos. Isso seria o suficiente para ser um fracasso? Eu acho que sim. Porque eu acho que no final esse sentimento de solidão é algo muito difícil de lidar. Então, poxa, você perceber que, nossa, eu fui excelente em todos os cantos da minha vida, aí, ó, consegui ser um psicólogo, sucesso, criei uma ONG pra combater, sei lá, abuso infantil, lá.
Tipo, ok, dei super vazão a várias coisas da minha vida, foi excelente. Ainda assim eu não consegui me conectar. O que é se conectar pra você? Porque pra mim, tudo isso, na minha cabeça, na minha visão, São né? conexões. São conexões. Você vai fazer conexões com pessoas nesse processo. Mas aí que tá. Aí tem a ver exatamente com a minha questão de não aceitar cuidados, ter uma dificuldade muito difícil pra mim receber cuidados. Mas eu acho que é exatamente isso, de eu consigo facilmente fazer conexões com o outro. Eu consigo me associar ao outro muito facilmente, eu consigo entrar na vida do outro, ajudar e ouvir e me conectar em níveis profundos. O contrário nem sempre acontece. Quando você comentou, eu pensei justamente nisso, de que, tipo, realmente, na trajetória de vida, tendo sucesso em tudo, você acabaria tendo conexões com várias pessoas, você conheceria várias pessoas. A questão é o quanto você vai deixar elas entrarem na sua vida e saberem sobre o que você está passando e quem você é, a ponto delas estarem lá no seu último segundo de vida. Exato. Ou pelo menos de eu saber que elas... Tipo, tem uma diferença entre você ser muito amiga da sua secretária e por isso ela tá lá, ou a sua secretária tá lá só porque você é a chefe dela que tá morrendo. Tá. Eu pensei mais numa relação de poder, né? Em vertical. Mas no sentido... Conheci o Rafa na graduação. Então ali era eu Ele sendo... podia me reprovar. Foi eu que corrigi essa prova. Fez errado, hein? Ah, então, é por isso que eu tirei 6. Será? Não sei. Mas passou de semestre. Passei, né? E aí, tá. Ali tem um histórico de sucesso. Me formei na faculdade. Mas teve vínculo. Entende? É nesse sentido. Quando você fala, fundei uma ONG. Você vai colocar pessoa andando na rua. Você quer trabalhar numa ONG? Oh, puta, vou pedir demissão e eu vou. Sabe? Não. Vão ser pessoas que você... formar vínculos. Você vê capacidade. Pessoas que passaram... na sua vida e você sabe da competência daquela pessoa e você gosta daquela pessoa, você tem um afeto por ela. Então tem vínculo. É por isso que eu fico perguntando o que é não ter o vínculo, né? O que é de fato... O que é não ter isso e o que é ter isso. Porque eu fico pensando no meu caso, já que é o mesmo medo. Se tudo fosse um sucesso, mas eu não tivesse vínculos... Gente do céu, não sei que não morreu agora. Se tudo tivesse sido um sucesso, mas eu não tivesse vínculos, eu ficaria triste. Mas minha vida não teria sido um fracasso. Por quê? Porque majoritariamente eu ganhei. Sabe? Foi bom. Na balança, ok. Agora, se eu... Não vivi o meu potencial. Não. Beleza. Não vivi o meu potencial, aí fracasso. Só que o inverso pra mim também é o mesmo. Então, se eu fui... Tudo muito bem, criei vínculos maravilhosos. Casei e tive 43 filhos. Assim, eu virei um coelho. Tem um documentário que depois eu vou te mandar. Fernando, meu Deus. Já preparou o terreno. Deus não falou, vai e reprocria? vai procriar. Vou obedecer. Vai multiplicar aí, né? Vou multiplicar. Exponencial. Tá vindo só pro Fernando. Eu vou criar um distrito meu. Isso é um bairro só dos reis. Dos reis. Que horror. Você que falou? Somente. Tudo bem. Então, imagina eu viver nela. Todo dia. Ai, meu Deus. Então, deu certo em tudo. Mas vamos supor que na área profissional... Nossa, fracassei. Eu terminei minha vida trabalhando com outra profissão. Tipo, fiz mestrado, doutorado, tudo, sei lá, na área que eu gosto. E depois eu virei, sei lá... Qualquer Vendedor profissão. de carros. Pode ser, vendedor de carros. Nossa, mas eu imagino muito isso acontecendo no meu futuro. Sério? Eu imagino muito, tipo, eu trabalhando. Você quer mudar seu medo? Não, mas porque é uma coisa que eu acho legal. Tipo, Vender carro? Não vender carro, mas eu imagino muito, tipo, eu trabalhando, eu construindo carreira de professor, blá blá, mas eu me aposento e abro um food truck. Tipo, foda-se, não, vou aí fazer isso porque beleza, eu quero, não, sabe? ok, Dane-se, vou morrer trabalhando como fazedor de hambúrguer. Tudo bem. Fechou, beleza. Nossa, a questão seria uma é, delícia. seu então. sonho é ser um pesquisador e você não consegue. E pra sobreviver você precisou, sei lá, Fazer outra coisa. fazer outra coisa que você nem gosta. Ah, entendi. Então, por exemplo, se eu fui feliz, criei isso foi um sentido pra mim ali. Criei vínculo, casei, tive filhos, tive uma vida plena, dei o meu melhor em tudo que eu pude, mas no trabalho não deu certo, eu vou ser feliz no final. Por quê? Porque majoritariamente a minha vida valeu a pena. Entendi. Então eu não tenho, acho que, uma balança de valor
pra cada categoria. Família, relação, eu acho que amigos, ele tá mais acima. Mas eu não tenho, tipo, algo tão nítido, assim, tão claro. Então eu acho que é o total. O total da minha vida valeu a pena ou não? Ou a minha vida é muito mais fracasso e arrependimento do que sucesso, qualidade e felicidade? Entendi. Eu trouxe esses questionamentos justamente porque realmente a resposta de vocês pareceu muito parecida no começo, mas agora eu tô ficando diferente, né? Porque a da Juliana tá indo mais uma coisa relacionada à solidão, né? Medo de morrer sozinho, enquanto o Fernando é uma coisa de fazer o que eu quero, né? Tipo, morrer da forma que eu quero chegar no final. Acho que a solidão não me incomoda porque eu aceito e acredito que todos nós somos sozinhos, querendo ou não. Não importa o vínculo que você tenha. Ninguém te conhece 100%. Sim. Nem você mesmo. Então, pra mim isso não é uma realidade. Então, se é uma realidade, não temo. Tipo, Mas a morte. tá, Morte é uma realidade. Não é questão de me conhecer 100% e ter alguém que me conhece 100%. É exatamente a capacidade de eu conseguir me deixar ser conhecida. Entende? Que pra mim é algo que eu melhorei bastante. Mas que é algo que pra mim é muito difícil. Mas é um deixar ser conhecida que seja recíproco. Entende? Eu acho que se eu falhar nisso, miseravelmente, assim, sabe? Eu fico imaginando um dia que a Juliana conhecer alguém que nem ela. Tipo, alguém que vai querer cuidar de você sem que você cuide de volta. Eu acho que eles vão... Eu não sei se elas vão se odiar ou se vai ser o par perfeito. Vai ter uma luta de faca. De faca. Eu não sei, eu simplesmente não sei. Não sei. Receber cuidado é algo muito estranho pra mim. Muito estranho. Tipo, muito estranho. Nossa, tá bom, você tá bem? Muito estranho. Muito estranho, não sei o que é isso, que é cuidado. Eu normalmente quero pagar de volta. Assim. A Juliana, ela pega um livro, né? Ela tá lendo uma frase, quando tem a palavra cuidado, ela pula. Ela não conhece a palavra. Sabe aquele experimento de colocar a menina num quarto que só tinha linhas verticais e aí ela não conseguia ver as linhas horizontais quando ela saía do quarto? Não, eu vi isso com um gato. Nunca vi isso. Então, tem com a menina com cores. Eu vi com um gato que foi isso. Com um gato que fizeram. Mas é nessa linha, tipo, não é que ela ela pula a palavra cuidado, ela nem lê a palavra cuidado. Tipo, é como se a palavra não estivesse lá. Ela vai lendo, tipo, tá bom. Não fez muito sentido essa frase, né? Aí, tipo, por quê? Porque tem uma palavra, tem um espaço em branco aqui, tipo. É bizarro, né? Essa pesquisa. Mas tipo... Mas eu nunca tive cuidado, nunca vi, e é isso aí. Não, pior que assim... Existe mesmo? É de comer? Porque todo cuidado que eu tive, eu paguei pra ter. Caralho! Como que eu faço minhas unhas? Você fez um crediário pra sua mãe retroativa. Obrigado pelos anos de cuidado, mãe. Toma aqui. Paga. Não, então, eu não sei. Eu tenho essa dificuldade. Tipo, não é natural pra mim. Que a gente pode fazer uma tangente pros pais narcisistas que cobram o cuidado que eles dão pros filhos. É verdade. Vai fazer um bom episódio esse. A gente podia, né? Vai, não, porque, sei lá, esse bagulho de cuidado, essa é uma tangentezinha que a gente vai pegar, mas eu acho muito interessante. A gente já tá fazendo uma tangente da tangente. Mas eu acho muito legal quando você escuta aquela frase clássica da mãe, tipo, não, porque eu me sacrifiquei, e aí a minha resposta básica é, mano, você escolheu ter filho, cara. Tudo que veio depois disso é problema teu, não é problema do filho. Sim. A não ser que você não tenha escolhido, aí realmente... Mas ainda assim... não. Tá, eu entendo que às vezes... país onde a gente não tem tanta liberdade reprodutiva, assim, realmente tem... E provavelmente vai ter menos depois do golpe militar. Eu tô muito esperançoso. Eu li um texto ali que saiu do Vladimir Safatli falando sobre como o roteiro do golpe já está pronto. Não, já tá pronto. Só não vê quem não quer, cara. E aí eu li antes do episódio porque eu tô assim... Acabou, gente. Acabou. Mas aí... Game over, man. O sentido da vida é não morrer na ditadura? O que mais? Mano, a gente tá na primeira pergunta. Bom, das diversas. É porque eu consegui cavar muito de vocês, né? Então eu fiquei muito confortável porque eu cavei muito de vocês. Não chegou no fundo ainda não, pode ir. Tem mais? Aqui tem mais, no fundo tem mais. Não, tem mais. Dá pra descer. Dá pra descer. E quando chegar no fundo dá pra cavar um pouco mais. Dá, não. A gente define o fundo do poço, né? Exato. Mais alguma pergunta sobre isso? Questão do medo? Acredito que é isso. De boa. Eu só queria entender mesmo a diferença entre o medo de vocês, porque foi isso, né? Superficialmente parecia muito parecido, mas cavando ficou um pouco diferente. Sim. Um dia, vou entender o porquê. Se amanhã fosse seu último dia, o que você faria? Você sabe. Tá. Então, não interessa o que. Se um alienígena falou, amanhã eu vou te matar à noite, tá? E é certeza, não tem como fugir, não tem nada. Você sabe que você vai chegar nessa casa hoje
Você vai dormir, e você sabe quando virar Cinderela, meia-noite, assim, bateu o relógio, você desaparece. Você tem um dia só, você sabe que não importa o que você faça, você não vai sobreviver, não tem como fugir, você vai deixar de existir à meia-noite do dia seguinte, do dia amanhã. O que você faria? Eu não faria? contaria pra ninguém. Primeiro de tudo, eu não contaria pra ninguém, porque... eu não ia querer perder tempo com, tipo, sei lá, minha mãe chorando ou, tipo, tendo que dar a notícia pra mim. Eu não ia perder tempo com isso. Eu acho que eu simplesmente não contaria pra ninguém. Eu pegaria meus gatos, pegaria meu carro, iria pra uma praia ou pra uma montanha e ia ficar curtindo a natureza, só. Aí você ia morrer e deixar os gatos morrer na floresta. Não, eu provavelmente ia... Vão pra natureza, vocês estão livres. Aí ela some assim, né? Tinha aquele meme, o cara faz assim e desaparece. Aí o gato, caralho, o que eu tô fazendo aqui? Rafael, tipo, cadê minha infusão, meu inalador? O Mário Jorge, assim. Eu vou meu gato. É o gato, o Mário Jorge. É o Mário Jorge, que faz inalação. Não, eu acho que eu provavelmente... Javier vai estar de boa. Exato. Não, eu provavelmente avisaria alguém de, tipo... Eles estão ali e ponto, sabe? Tipo... Mas eu fico imaginando a ligação de você avisar. Então, eu vou pra praia, mas eu não vou voltar. Então eu preciso que você vá buscar meus gatos. Eu provavelmente ia deixar uma mensagem pronta pra alguém que eu confio ir lá, alguém que eu sei que ia ficar com os gatos, porque... Tipo, ia deixar o áudio do WhatsApp falado, só ia apertar o enviar quando eu estivesse pronto, assim. Alguma coisa assim. Eu provavelmente faria isso, assim. Faria as coisas que eu costumo fazer, que eu gosto. Então, eu ia estar em contato com a natureza, eu ia estar com os meus gatos, eu ia, tipo, curtir isso. Provavelmente eu acho que eu talvez ia fazer mais um mergulho, alguma coisa assim, tipo... Ia ficar na natureza. Se não tem nada que eu possa fazer, então eu vou aproveitar o que eu mais gosto de fazer, que é tá conectada com o planeta enquanto ele ainda existe pra mim. Tá bom. E você, Fernando? Não, você primeiro. Porque eu primeiro? Eu tenho que... Depois eu explico por quê. Tá bom, não, tudo bem. Eu também não ia contar pra ninguém, justamente porque eu acho... dentro desse contexto, eu ia achar uma perda de tempo enorme ficar se despedindo. Exato. E, tipo, não, jamais. Eu sei que é meu último dia, eu quero passar ele ignorando todo mundo. Como eu passo todos os meus dias. Mas é exatamente isso. Eu acho que se eu soubesse que é o meu último dia, eu ia aproveitar muito bem o meu dia. Tipo, eu ia fazer todas as coisas normais, só que sem a preocupação de que eu preciso terminar elas. Então, tipo, eu ia começar tudo que eu pensei em começar, nem que seja só pra, tipo, mandei um e-mail falando que eu ia fazer tal coisa, mas não preciso fazer, porque eu vou morrer. Tipo, então, eu não faria uma viagem, eu não assaltaria banco, eu não faria nada disso. Tipo, eu viveria um dia sem me preocupar com absolutamente nada, só fazendo as coisas que me dessem na telha. Até, tipo, nem ia querer estar em casa ou com as pessoas que eu amo quando chegasse a hora. Ia ser, tipo, não, tô no meio da rua, sei lá, andando na Paulista com 2 sorvetes, deu meia-noite. Tá bom. Entendi. Legal. Maneiro. Não, E o quanto que vocês fazem isso? Hoje? Eu faço um pouco. Assim, tenho começado a aumentar um pouquinho a minha frequência? A minha frequência de fazer essas coisas. Tipo, eu gosto muito de plantas, eu gosto muito de natureza, e é algo que comecei a fazer um pouco mais. Forçada, porque tava perto do burnout, mas comecei a fazer. Com receita médica de viagem ou morre. Precisa parar pra descansar? Sim. Mas assim, isso é algo... E aí entra exatamente o porquê que eu gosto tanto dessa ideia de desacelerar um pouquinho. Então, São Paulo, assim, tá dando em mim. Por quê? Porque é tudo muito barulhento, é tudo muito, muito longe dessa conexão, sabe? São Paulo, pra mim, é uma cidade muito desconectada. Desconectada, assim, do planeta. E isso pra mim é muito difícil. Então, eu acho que... Eu tenho tentado caminhar um pouquinho mais, exatamente, pro lado de que esse é um dia típico que eu gostaria de viver, sabe? Então, assim, não que eu vá virar um bicho do mato, quem sabe? Mas, atualmente... Druida. Exato. Muito druida, né? Muito druida. Mas é algo que eu tenho tentado caminhar. Porque eu entendo que isso faz muito sentido pra mim. Sempre fez sentido ao longo da minha história. Eu sempre fui um bicho do mato. Sempre gostei de estar no sítio. Sempre... Essa conexão pra mim com animais, com plantas, com mar, com... Isso tudo sempre foi muito claro pra mim. E é algo que em São Paulo me sufoca demais. Então, vocês não conhecem meu apartamento, mas eles conhecem meu apartamento. E assim, é muito difícil. Eu não tenho uma varanda, eu não tenho sol.
né? Então isso pra mim eu vejo o quanto Pois é, que... não tem nenhum parquezinho. Tem um Ibirapuera, né? Relativamente perto. Mas até ir lá, assim... Então assim, Tem isso... que andar, né? Tem que usar os Tem pés. que se mexer. Não. Tem que sair de casa. Podia morar no Ibirapuera, né? Fazer uma cabana lá. Uma barraquinha. Exato. Eu acho que assim, isso pra mim, eu vejo o quanto que me faz mal. E a minha casa é uma casa que tem plantas. Então assim, todo mundo que vai em casa fala, ai, tem uma energia tão boa. E eu fico assim... Chama eletricidade. Chama Enel. Mas eu acho que é por conta disso, de eu sempre tentar trazer um pouco das plantas, de animais. Por quê? Porque isso pra mim é importante. E é algo que eu tenho tentado trabalhar, de, poxa, eu quero estar mais em contato com a natureza. Por quê? Porque isso é bom pra mim. Exatamente, se eu morrer amanhã, eu não vou ficar tipo, putz, eu podia ter ido nadar, né? Sei lá, faz 3 anos que eu não vou na praia. Tipo, eu não quero ser esse tipo de pessoa. Eu quero ser a pessoa que faz isso regularmente, claro, dentro de um limite saudável, porque afinal a gente tem vidas, planejamentos, contas pra pagar e nananã, tipo, ok. Mas eu acho que tenho caminhado aos poucos. E você? Cara, eu acho que dentro da descrição que eu dei, é impossível fazer isso que eu descrevi todos os dias. Porque enquanto eu sei que eu tenho o amanhã para prestar contas, eu sempre vou ter alguma preocupação, entende? Então a ideia desse último dia é, se eu sei que eu vou morrer meia-noite de hoje e amanhã eu não vou ter que prestar contas de nada que eu fizer, eu vou ter um dia sem preocupações. Então não dá pra eu viver um dia sem preocupações enquanto eu sei que eu vou ter que me preocupar com o dia seguinte, com o dia depois, com o dia depois, com o dia depois. Mas por que uma vida que continua precisa ser uma vida com preocupações? Porque a gente vive numa sociedade porque o futuro existe, né? Okay, tipo, você sempre tem que se preparar pro que vai vir. Mesmo que se você não tenha controle sobre, você tem que ter algum tipo de preparação. Tudo bem. Mas é que parece muito uma vida de luta ou fuga, pela forma que você descreve. Então, eu tenho que estar sempre preparado pra algo, porque amanhã tem um aversivo e no amanhã seguinte eu vou ter um outro aversivo. Não necessariamente um aversivo. Eu acho que é sempre, tipo... as coisas vão ter uma continuidade e eu vou precisar fazer parte dessa continuidade, dependendo do que for, né? Então, querendo ou não, tipo, eu não falo de preocupação no sentido de, tipo, puta, tô lá estressando com o futuro. Não, é só de, tipo, amanhã eu teria que fazer tal coisa, então, sei lá, não vai dar pra fazer hoje, eu vou deixar pra amanhã. Mas nesse último dia eu sei que, tipo, não vai ter amanhã, então eu não preciso fazer. Não é algo que te gera ansiedade. Não, que ok. Pensei que era, tipo, essa preocupação me gerava ansiedade, eu ficava preocupado. Eu acho que, tipo, tem coisas que geram um pouco de ansiedade, mas não é as ansiedade de, tipo, não, tudo que vai vir lá pra frente eu tô estressando sobre. Não, é tipo... É mais essa liberdade de saber que não vai ter nada pra frente. Tudo bem. É nisso que eu baseio a pergunta de... Com que frequência você tem uma vida ou um dia e que você não tem essa preocupação estressora? Olha, faz um tempinho que eu não tenho. Então, porque essa pergunta é exatamente isso, né? Tipo, porque a gente fica pensando assim, sei que você falou do leito de morte, né? Vou pegar esse exemplo. Você tá ali, você sabe que você vai morrer, seja lá o que aconteceu, beleza, tô nos últimos dias. Você não... Eu não... Sei lá... Eu ia falar... Não, talvez eu falaria. Talvez seja muito merda. Mas, tipo, você tá ali e você não fala assim, doutor, por favor, faz alguma coisa porque eu quero, sei lá, pegar trânsito em São Paulo, sabe? Porque eu quero ir pro emprego que eu não gosto. É no sentido de, ok, você tá entrando em contato com o seu fim. O que você faria? Eu faria o que me dá prazer, eu faria o que eu amo. Você, a gente sabe, né, que ama a planta, a natureza, e é isso que você busca. Você tá num contexto de estressores. E eu quero paz. Então eu buscaria um momento de paz, porque isso me falta. Então eu vejo o desejo como duas coisas, né, tipo, tanto uma falta como algo que te impulsiona. Então, não só porque tem uma falta, mas porque me gera vida. Então, aquilo é vida pra mim, então aquilo me move, não porque tem uma angústia, mas porque aquilo eu almejo. Então, eu vejo dessas duas formas. É isso que a pergunta é essa, refletir de se aquilo que eu tô fazendo hoje no meu dia a dia é de fato aquilo que eu valorizo? É de fato aquilo que eu gostaria de fazer no meu dia a dia? Então, se não, então no dia seguinte, que seria meu último dia, eu faria o que me faz sentido de fato. Que eu me apaixono, que eu amo de fato.
E o que você faria se amanhã Então, você fosse morrer à meia-noite Exato. inescapavelmente? E isso que eu acho que é curioso. Eu faria exatamente o que eu teria que fazer no dia seguinte. Exatamente. Tipo, você cumpriria com todas as suas obrigações. Exatamente. Porque eu amo demais a minha rotina. E a vida que eu tenho hoje. Hoje, né? Porque amanhã pode ser que eu me suicide. Mentira. Porque eu gosto de... Ou sim. Não. Sim, a gente vai deixar um alerta de suicídio na descrição desse vídeo, né? Não liguem pro... Vamos cortar. Exato, né? Tocou. Não vamos falar que o Fernando tem pensamentos suicidas. Que tá muito legal isso, né? Não, eu adoro minha rotina. Pode ser que amanhã eu me suicide, mas eu adoro a vida que eu... Vamos cortar essa parte. Foi a melhor cena do podcast até agora. Não, eu amo a vida que eu tenho. Talvez eu me mate amanhã, mas eu amo a vida que eu tenho. É porque... Que ela vai durar só até amanhã. Não, é porque tudo é efêmero. Tudo. Sim. Então, a minha vida ela tá maravilhosa hoje. Eu não sei como minha vida vai ser daqui 5 anos. Então, eu nunca vou falar por quem eu serei. Eu falo por quem eu sou. Então, hoje, perfeito. Tranquilo. Mas eu sei... É aquela famosa... Não vou falar qual é a tatuagem, senão vão me copiar. Eu ainda vou fazer essa tatuagem. Mas é aquela o famoso ciclo, né? Que eu penso que tudo que é bom, ele tem sua origem, tem seu ápice e tem seu fim. E tudo que é ruim tem sua origem, seu ápice e seu fim. Então, a lógica que eu sigo disso é aproveitem o máximo que você pode as coisas boas, porque elas vão acabar. Elas vão acabar. E não se desespere com as coisas ruins, porque também vão acabar. Então, eu estou aproveitando o máximo que eu posso, porque pra mim eu tô na melhor fase da minha vida. Nisso atualmente. Só que, não sei como vai ser lá na frente. Então foi só uma piada de mau gosto aí, desculpa. Tá bom? Só já pedi perdão aí. Mas eu faria a mesma coisa. Por quê? Porque eu gosto da hora que eu acordo, eu gosto do que eu tomo de café da manhã, eu gosto de ir na academia de manhã, eu gosto das pessoas que estão lá, converso com as pessoas, super troco ideia com o professor de lá. Conversa com as pessoas na academia. Conversa com as pessoas. Mas que coisa, não é mesmo? Eu tenho são vínculos, assim, Eu sei o nome da mulher secretária. Eu tenho vínculos, assim, tipo... Mas, tipo, são pessoas que eu reconheço pelo rosto, a gente se cumprimenta, a gente conversa. Eu volto pra minha casa, eu gosto do meu pós-treino, eu gosto do meu almoço, eu gosto da minha comida, eu gosto do meu trabalho. Então, eu trabalho cansa, a gente vai encher o saco em algum momento, vai encher o saco em algum momento, mas eu gosto daquilo que eu faço, daquilo que eu estudo, daquilo que eu leio. Então, tipo, eu não preciso de outra coisa. Hoje. Então, se amanhã fosse meu último dia, amanhã é sábado, então eu estaria trabalhando. Mas se amanhã fosse meu último dia e eu tivesse que trabalhar, eu acordaria de manhã. Eu iria pra academia. Eu olharia, eu acho que eu vivenciaria o que eu já vivo com mais intensidade. Então eu acho que eu falaria um pouco mais com aquela pessoa. Eu observaria um pouco mais de detalhe naquela academia. Eu acho que eu comeria um pouco mais devagar a minha comida. Eu atenderia com mais... Não que eu não faça, mas eu atenderia com aquele aspecto que é o último atendimento ele não sabe. Bizarro também que seria com os pacientes, coitados. Nunca mais respondo. Vai ter sessão? Essa psicóloga morreu. Aí a pessoa procura um psicólogo pra fazer o tratamento porque o psicólogo anterior morreu. De luto, ele foi Thanos Snapped, não. Caraca. No meio da sessão da meia-noite, ele... Então, cai. E fica no vídeo assim, né? A pessoa me olhando. Não. Meu Deus do céu. E então eu faria tudo com mais atenção, eu acho. Mas seria a mesma vida. Não mudaria. Nossa. Interessante. Não, eu mudaria. Eu não sei como é que vocês lidam com... Assim, por mais que seja uma rotina legal e que você criou uma rotina legal pra si, mas é muito barulhento São Paulo. É muito barulhento. Nossa, eu acho muito engraçado porque eu adoro o barulho e o movimento de São Paulo. Tipo, andar na Paulista com aquele trânsito, com os malucos buzinando, pra mim aquilo é paz. Não, velho. O caos é onde eu me identifico. Nossa. Mas pior é que é verdade. Nossa, nada bate. Bota um fonezinho aqui, anti-ruído, bota a música. Eu só ando de Nossa, a fone. melhor São coisa Paulo é parar nas estações, tipo, Liberdade, República, entrar tudo gente diferente, assim, no metrô. Você fala, nossa, que da hora. Sai no soco. Não. Não, quando sair no soco, a gente filma e põe no YouTube, né? Mas ainda assim, eu acho que é legal esse movimento. Eu não sei, é que eu fico pensando assim, se é o teu último dia, eu entendo isso, mas é o momento de você vivenciar exatamente as últimas coisas que mais te dão prazer. Entende? Eu gosto de atender? Gosto pra caramba. Adoro, me encontro. Mas assim, puxa, por mais que eu goste de atender, é o meu último dia. E eu vou estar exatamente doando mais de mim pro outro.
Entende? Eu pensei exatamente nisso, sabe? Tipo, atender realmente é bem gostoso, é um momento em que você se encontra, mas é trabalho também, né? Então, tipo, por mais que você ama o que você faz, você também tem outras coisas que você ama e que, por causa da sua rotina, você provavelmente não consegue fazer. Então, como é que você pesa isso? De, eu amo o que eu faço, mas tem coisas que eu também amo e não faço. No meu último dia eu vou fazer o que eu faço sempre, ou essas outras coisas que eu também amo, mas não consigo fazer sempre? É isso que eu entro, entende? Tipo, não é que, assim, eu ainda não tenho uma rotina que eu realmente amo, por quê? Porque ela é bem bagunçada, eu sou bem caótica nesse sentido, e o local que eu vivo é muito barulhento, então pra mim, barulho é um negócio que me pega demais, então é difícil eu ter um dia a dia tranquilo, por enquanto. Mas, por mais que eu ame atender, eu realmente amo, tipo, vocês sabem muito bem disso, adoro. Poxa, é meu último dia de vida e eu tô doando os meus últimos momentos para outras pessoas. Se você vê dessa forma. Porque pra mim, como atender é um sentido, tem um retorno pra mim também. Não, tem um retorno. Mas assim, você, querendo ou não, quando você tá atendendo, você se anula pra prestar 100% de atenção no outro. Esse anular, pra mim, é muito difícil pensar no último dia de vida e eu fazer isso. Não, peraí, meu último dia de vida, deixa eu anular. Então, pra pensar no outro. O Fernando... Mesmo que eu ganhe algo em troca, porque exatamente, você vai chegando em novas compreensões enquanto você vai atendendo, você fala, nossa, caralho, olha que ligação incrível, E eu acho que é justamente porque o último dia de vida, como o Fernando mesmo falou, né, eu acho que ele ia deixar muito escancarado essa coisa de que as coisas são efêmeras, né, então eu imagino que eu não ia conseguir prestar 100% de atenção num paciente no meu último dia de vida. A gente tá, obviamente, tem esse viés emocional. Não, exato, porque assim, tipo, o cara ia estar lá falando pra mim, mas eu ia ficar pensando, cara, amanhã eu vou estar morto, o que ele vai fazer da vida dele? O que vai acontecer? E aí, por que eu tô aqui ouvindo ele falando dos problemas da vida dele, sendo que eu não vou estar depois aqui pra ajudar? Eu ia entrar talvez nisso. Talvez a única coisa que eu mudaria no meu último dia seria exatamente, eu avisaria meus pacientes que aquela última sessão foi a última sessão, que eu tava me desligando da psicologia. Acho que isso talvez fosse uma coisa que eu fizesse. Mais do que se eu falar, acho que eu não falaria pra minha família, mas eu avisaria meus pacientes. Eu acho que eu não avisaria ninguém, cara. Eu acho que eu avisaria. Tipo, ghosting, assim, porque... Eles vão achar seu corpo, os pacientes vão ter... Não vai ter corpo, né? Eu vou simplesmente ser abduzido por alienígena. Não, se for esse caso, beleza. Você pode só infartar. De alguém que escreveu só no Death Note ali, você vai só infartar. Mas eu penso muito isso. Ia ser muito difícil pra mim atender sabendo que... Mas aí ia ser muito mais bizarro. Imagina, eu vou ligar pra todos os meus pacientes avisando eles que eu vou infartar. Não. Você não precisa... Não é mais bizarro do que falar, o alienígena vai me pegar. Por isso que eu não vou avisar. Porque imagina o que o paciente... Ou então, a nossa última sessão foi a última, eu não posso te falar por quê. Não, eu só ia falar, olha, eu tô me desligando da psicologia. Eu acho que é muito delicado, porque a pessoa, beleza, você vai me deixar o Léo assim, você vai me encaminhar alguém. Vou encaminhar alguém. Não, mas olha o tempo que você atende o cara, olha o tempo que você tá perdendo com isso. Não, eu já encaminharia mas então, todo mundo. Eu mandaria tudo pra minha pessoa. Era esse ponto que eu acho que é legal de chegar, de tipo, nós todos estamos numa profissão de cuidado, mas no nosso último dia de vida... A gente não quer prestar cuidado ao outro, a gente quer cuidar de nós mesmos. Vocês dois, porque eu falei que eu continuaria atendendo. Não, perfeito. Mas é exatamente isso, entendeu? Tipo, eu, na minha visão, tipo, é meu último dia de vida. Eu não vou prestar cuidado pra outra pessoa. Não vou. Por isso que eu não quero contar pra minha família, porque eu não quero ficar acalentando a gente que tá sofrendo porque é meu último dia de vida. Então, se eu não tô disposto a fazer isso pela minha família, não vou fazer por mais ninguém. Eu não vou ligar, eu não vou avisar, eu não vou encaminhar, porque é meu último dia de vida. Da mesma forma que eu não espero que meu paciente no último dia de vida dele, se fosse o caso, ligasse pro terapeuta e falasse, então, vamos cancelar semana que vem, porque eu não espero isso. O ET tá vindo me buscar. Não, mas é isso. Tipo, que expectativa é essa de que eu tenho que prestar contas no meu último dia? É por isso que eu só seguiria. Porque assim, se é meu último dia, então eu vou cancelar os atendimentos e eu vou pro cinema porque faz tempo que eu não vou, eu vou sair com um amigo que eu não saio. Porque isso não tá me faltando porque eu tenho, tipo, na minha semana, algum momento de lazer, de algo do tipo. E eu não viajaria pra praia, eu não vou ficar 2, 4 horas no carro, meu último dia, cheguei na praia e morri. Sabe, tipo, que desperdício. Aí chega a praia tá lotada, tem uma careta, o maluco tá lá, tipo, que bosta, devia ter ido pra outra praia. Então, porque a vida que eu tenho pra mim, hoje, é uma vida que vale a pena ser vivida da forma que ela está. Mas mesmo que vale a pena ser vivida da forma que está, ainda assim, tipo, eu acho que essa é uma questão muito importante. Tipo, você ainda tá desperdiçando tempo da sua vida. Na sua perspectiva é desperdício. Não desperdiçando, na sua gastando, perspectiva. Mas,
tipo, mesmo que você goste de cuidar de outra pessoa e isso seja gratificador pra você, você ainda tá numa posição onde sua potência tá mais voltada pro outro do que pra você mesmo. E por que isso tem que ser ruim? Não tô falando que tem que ser ruim, mas eu tô falando que tipo, é uma perspectiva diferente do último dia de vida, porque eu e a Juliana, pelo menos, tipo, no meu último dia de vida, a minha potência é minha e de mais ninguém. Então, é porque de focar no outro, esse é o foco, porque o foco de focar no outro é trazer pra mim também. Não, sim. Então, isso é que assim, eu gosto de todos os meus pacientes, eu sinto tanto prazer em atender que eu continuaria atendendo. Eu entendo isso. Eu acho que eu até atenderia, mas eu não sei o quanto que a minha mente realmente estaria ali. Entende? Então, pra mim a minha mente estaria ali. É exatamente o que eu falei de... Eu iria pra academia e eu olharia com mais atenção os detalhes. Eu comeria o que eu já como com mais tranquilidade. Eu atenderia, sei lá, com hiperfoco. Não sei, sabe? Eu estaria muito mais entregue, talvez, por saber que aquele momento é o último momento que eu vou estar vivenciando uma vida que pra mim vale a pena. Do jeito que tá. Então não precisa tirar o pô. Tá bom. Entende? Então por isso que eu não preciso mudar. Preciso acrescentar algo, porque tá bom. É isso só. Tipo, eu teria a mesma vida. É o eterno retorno aqui completo, sabe? Nesse momento, assim. Tipo, então se tu morrer amanhã, você tá de boa. Tô de boa. Eu tô de boa. Eu não quero, mas eu tô de boa. Eu quero, mas eu tô de boa. Não, eu não consigo perceber isso. Eu acho que, assim, seria muito angustiante. Por mais que, exatamente, eu adoro atender. E talvez eu atenderia com muito afinco nesse último dia. Mas ainda assim, eu sentiria exatamente isso. Eu não estaria lá. Poxa, é a minha potência que eu dei pro outro e tudo bem, eu recebo. Por quê? Porque eu gosto muito e aí a gente tem... Eu recebo. Não, mas porque eu recebo um retorno disso e eu sou alimentada por esses atendimentos também, sabe? Alimentada espiritualmente, vamos colocar assim, por esses atendimentos também. Mas ainda assim, poxa, o que eu mais gosto, no meu caso, natureza. E aí eu não vou viver isso no meu último dia? É porque você já não está vivendo hoje. É por isso que te falta. É essa a questão. Eu nunca tive contato... Obviamente, se eu morresse, sei lá, pendurado numa árvore, seria bom. Mas eu nunca tive o contato próximo com a natureza pra ser algo que me falte. Entende? Então, eu consegui construir no momento algo que é isso pra mim. Não tiro nem ponho. Eu posso... Porque não existe perfeição. Eu poderia alterar uma coisinha ali, coisinha lá. Mas é detalhe. Então... eu acho que é só isso, não tem o que falar. Eu cansei de me justificar aqui. Cansei de me defender. Ninguém me aceita. Eu acho que o seu último dia de vida você tem direito total de viver ele do jeito que você bem entende. A única coisa que eu faria é à noite pedir uma pizza. Comeria aquela pizza inteira sozinho. Só uma? Por enquanto é só uma, só 8 pedaços até então. E quando tem doce, alguma não dá doce. E ia deitar com o bucho cheio, pegar um livro que eu tô lendo e ler até morrer. Eu vou ler ali. Poético, Fernando. Muito poético. De fato. É tudo mentira. Só que deve parecer especial. Não, é verdade, sim, faria isso. Agora a gente não vai saber, né? Porque pode ser que seja mentira. Não era mentira, não. É sério. Será? Não era mentira, não. Ou talvez fosse, mas não vai saber. Última pergunta. Tá longo. Ainda tinha mais uma. E essa vai ser a última. Tá bom. Vou dar uma resposta bem curta. Tipo, sim. Se você... Isso é uma palestra do Cortella. É uma frase. Mas se você não existisse, que falta você faria? Agora o meu niilismo existencial bateu fundo aqui. Se eu não existisse, que falta eu faria? Aí que tá. Se eu não existir, eu não faria nenhuma falta. Não, se você deixar de existir... se eu deixar de existir... Você existiu, aí você deixou de existir. Exato. Porque eu pensei, tipo, se eu nunca existir, eu não faço falta. Exato. Me expressei mal. Que falta eu faria? Então, vamos lá. Essa pergunta anterior foi... Você deixou de existir. O que você faria no seu último dia? E agora você deixou de existir. Que falta você faz? Nossa, eu acho que a primeira falta que eu faria pros meus gatos. Eu acho que é a primeira falta. A maior falta. Por quê? Porque eles dependem integralmente de mim. Mário Jorge morreria, provavelmente, na mão de alguém que não tivesse tanta paciência quanto eu. Então, acho que essa ia ser uma primeira falta. Outra falta que eu faria... Acho que minha família sentiria muita falta de mim, no geral. Minha mãe é bem fã
Meu pai também. Ela não me ama, ela é minha fã. Minha mãe não me ama. Ela me manda flores Ela é de minha gratidão. fã. Ela é fã. Me segue no Instagram e comenta nas Eu acho que eu publicações. faria falta nisso. Eu acho que eu faria falta para meus pacientes também. Eu acho que a gente tem... Eu construo relações terapêuticas muito benéficas, muito positivas. Então eu acho que também teria essa falta. Falta pros meus amigos. Sim. Se sentiria falta de mim, se eu sumisse? Não sei, vamos ver. Experimenta e vamos fazer uma demo. Some por 2 meses e a Faz gente um fala ghost. que a gente... Tá. E aí eu falo, não sei quem era a Juliana. Quem era? Quem era? Eu com certeza sentiria. Então, eu acho que eu sentiria... Acho que eu faria falta pros meus amigos. Acho que isso, mas assim, um macro na vida, no mundo, assim, nenhuma falta. Então, eu pensei justamente nisso, de tipo, como é que você define falta, sabe? Sofrimento Você pela define. ausência. Você define. Porque Você deixou é de isso, existir. tipo, eu deixei de existir, tudo bem, minha família, meus amigos, ia ter um círculo social aí que ia ser impactado por isso. Mas ia ser impactado, sei lá, por 1 mês, 2 meses, Tudo 3 bem. meses. Dali a 10 anos, falta nenhuma, sabe? bem. Num contexto mundial, falta nenhuma. Então, sim, um grupinho de pessoas ia sentir minha falta por alguns meses, por algum tempo. Mas se você tá perguntando no sentido, tipo, legado, que você vai... Qual é a memória que o mundo vai ter de você? Pô, nenhuma. Não, é sua dizer. decisão. Não, tipo, qualquer coisa. Não, minha resposta é essa. Tipo, eu acho que sim, meu círculo social, meus amigos, minha família, minha namorada, essas pessoas iam sentir falta de mim, obviamente. Mas não ia ser uma falta de... Aliás, eu acho, né? Não sei como cada um sente. Mas, tipo, não acho que ia ser, sei lá... Que nem quando o Stan Lee morreu, por exemplo. Ou quando pessoas mais influentes morreram, sabe? Não espero a minha resposta, até esqueci de responder. Então, eu acho que é muito semelhante, porque a falta, né, que a gente... Pelo menos quando você deixa de existir... Nunca deixei, mas a gente espera, né? Nunca passei Eu por nunca isso. morri, mas eu imagino que quando eu morrer eu vou Segundo sentir... relatos? Exato. Pô, umas vozes Segundo me Chico falam... Xavier. As vozes elas me falam umas coisas. De que é aquilo onde a gente tá vinculado, né? Porque se algo não é importante pra mim, não tem por que eu sentir falta daquilo. Então, se tem um utensílio doméstico na minha casa que eu nem lembro que tá ali, que eu não uso, e ele desaparece, nem vou perceber. Não há falta. Então, quando eu pergunto que falta você faria, tipo, quem são as pessoas que vocês impactam, né, na vida de vocês? Que tem significado na vida de vocês? Pessoas ou lugares, instituições, por exemplo, um puta médico cirurgião vai fazer falta no hospital mesmo que não tenha vínculo ali. Porque ele tem talvez um trabalho muito bem feito. Mesmo que tenha um vínculo emocional lá. Então, eu acho que falta, teria a questão da família, com certeza, questão de amigos e os pacientes, com certeza também. Eu acho que eu seria... E pra mim me incomoda, isso que é uma coisa, incomoda não ter essa falta de um impacto legado. social. Ah. Tipo, eu sei que essa falta não existiria. E... Mas você queria que existisse eu alguma gostaria coisa. que existisse. Tipo, o Entendi. Fernando lembrado por alguma coisa. Eu gostaria que existisse. De que as pessoas reconhecessem, e não precisa ser tipo, nossa, mundialmente conhecido, nacionalmente conhecido, mas que lembrassem de algo que eu fiz. Sabe aquele cara... Você quer sair da vida e entrar pra história? Não nem, seria nem entrar pra história. Pode ser esquecido logo Daqui a algum médio tempo. prazo, curto prazo, foda-se. Mas o cara que tava nos Estados Unidos, que ele morreu no acidente de carro, no Fusca dele com o cachorro. Tipo, ele tinha um projetinho dele, um trabalho dele, impactava pessoas, morreu, as pessoas reconheciam aquilo. Ele tinha uma questão social ali. A falta não foi uma falta apenas de vínculos próximos que eu tenho, mas uma falta daquilo que ele construiu, daquilo que ele fez. Entende? Não era só vínculos diretos, mas Tipo, você quer afetar o mundo a ponto deles... não é o mundo, né? Não, megalomaníaco, mas Não digo, tipo, o mundo inteiro, mas você quer afetar um grupo que não é diretamente relacionado a você. Emocionalmente Exato, falando. que tipo, te admira pelo seu trabalho, mas não necessariamente são amigos ou pessoas próximas, são tipo pessoas mais distantes, mas que você ainda afeta de certa forma. também, mas não seria só admirar pelo trabalho, mas você incentivar. Por exemplo, a gente pode falar das questões das publicações lá de academia lá que a gente faz. Ontem um amigo meu falou, tipo, ele tava depressivo durante a pandemia, tinha engordado, sei lá, quase 20 quilos, e isso foi motivando ele a ir. Então é um impacto.
Seria uma coisa assim. Eu não quero, nossa, o Fernando, sei lá, faz artes maravilosas e eu admiro a arte. Não, é fazer algo, não só porque você admira, mas que te move a fazer também. Entende? É esse impacto, não é só... Eu não quero a admiração do outro, eu quero impactar o outro. São coisas diferentes, sabe? De uma forma que aquilo que eu faço pode ser admirado, mas não é só pela admiração, mas pelo impacto que ela causa e na mudança que ela causa no outro. Você quer incentivar a mudança nas pessoas. Pode ser. Pode ser. Tipo, que elas sintam falta de você por ter perdido, sei lá, um ídolo que inspirou elas a fazer algo. E aí, pra mim, não seria nem o sentir falta, mas o reconhecimento daquilo. Sabe? Não é tipo, eu sinto falta dele fazendo aquilo. Não, mas eu reconheço a importância daquilo porque tem falta. Sabe? Não é só a falta daquilo que está sendo feito. Não, eu acho que é tipo, é o clássico exemplo do artista que fica grande depois que morre, né? Pode ser. Porque o que ele produziu... Mas eu não gostaria de ficar grande só depois que eu morresse. Não, eu entendi, eu gostaria de ver alguns... Mas o que eu corto minha orelha? mas o que eu acho que o ponto aí é justamente de que você... quer ter uma reputação, né? Um alcance, não digo tipo reputação no sentido isso é secundário, né? Isso é secundário. Tipo, você quer ter um impacto nas pessoas para que na sua percepção, quando você não estiver mais aqui, quando você morrer, elas reconhecerem que o Fernando desistiu e ele foi importante por tal coisa na minha vida. Tipo, Continua Fernando... sendo secundário, mas é por aí. E qual que é o primário, então? O primário é impactar. Não, mas você só vai ser importante na vida das pessoas se você impactar elas. Exato, esse é o primário. Então. O sentir falta, ele é o secundário. Entende? Não, mas na lógica que eu tô construindo é tipo, elas sentiriam falta de você porque você as impactou. Isso. Mas você só não liga delas sentirem falta, você só liga de impactar. Pera, acho que eu fiquei confuso agora. Então, é isso que eu não tô entendendo. Você tá falando, não, eu não quero que sintam falta de mim, mas eu quero impactar. Mas elas vão sentir falta de você se você falei impactou. errado. Eu não quero não é a fama, não é tipo ser reconhecido, conhecido, o Fernando famoso que faz tal coisa. Não é isso. Pra mim, isso é o secundário. O número de seguidores é secundário. Tipo, é o reconhecimento. Seria muito mais pela profundidade. Seria tipo, eu não precisaria ter, sei lá, a gente vai falar de seguidores, 1 milhão de seguidores e, sei lá, 10 interagem. Tipo, você prefere ter influenciado a vida de 1.000 pessoas ou ter ajudado realmente a mudar a vida de 3? De 3. Ok. É isso, assim, não é tipo, nossa, o mundo vai falar do fulaninho que morreu e ninguém sabe que é fulaninho, mas não. É saber que o que eu fiz teve impacto de mudança positiva na vida do outro. E não só alguém que ficou postando foto de sei lá o que, tinha muitos seguidores e só ficava vendendo coisa. Não consigo. Entendi. De novo, a gente é muito parecido, porque meu ex-marido, adoro você, por sinal, se você estiver ouvindo, mas... Certeza. Adoro. Não, é verdade, eu tenho uma relação razoavelmente boa com ele, e é boa. Razoavelmente. Então, né, a gente já fala razoavelmente. A gente não se fala. Eu vi que ele morreu. É porque não, a gente tem De uma forma afastada suspeita. natural, assim, mas sem problemas com ele. Ele tá na China, eu tô Só no Brasil. que, foco, Uma passada natural. Ele foi amarrado pra lá, né? Uma passada natural. O maluco foi do correio do AliExpress, tá ligado? Container amarrado. Chegou em 2 partes. Entrega de tapete. Ele falava, a gente tinha um embate filosófico muito grande, de que eu era muito mais nessa vertente de impactar micro-relações, então exatamente, impactar profundamente trabalho de formiguinha, então poucas pessoas, e ele visava muito mais um impacto na população geral, na sociedade, no macro, entende? Então essa era uma diferença muito grande entre nós, inclusive momentos de discussões acaloradas, assim, nesse sentido. Por quê? Porque eu sempre era desse lado eu prefiro muito mais impactar uma única pessoa profundamente, isso me gera muito mais prazer mesmo, nossa, né, conseguir ajudar essa pessoa nesse nível que, tipo, a vida dela mudou completamente, do que, constituir, sei lá, uma política que ajudou 300 mil pessoas. Tipo, isso ia ser muito legal pra mim, mas o que me gera real prazer é eu saber exatamente que eu impactei profundamente essas pessoas. Eu não quero ser blogueira e influenciadora. Entende? Não é isso. Eu vou cutucar agora a questão do ego em vocês dois, né? Porque vocês estão falando pra mim que vocês preferem muito mais impactar muito profundamente poucas pessoas
Mas eu também vejo que essa Mas se questão puder impactar profundamente muitas muitas pessoas... pessoas, mas a questão aqui é, tipo, para você impactar com essa profundidade, eu imagino que precise de uma dedicação e talvez Muito maior. não só de uma dedicação maior, mas talvez de uma proximidade muito maior com essa pessoa, né? Tipo, seria talvez além do que uma psicoterapia permite. Você não traria essa mudança profunda só com talvez em um paciente. E aí que entra meu ponto, né? De que eu imagino, sei lá, uma pessoa que, vou usar o exemplo da Juliana, escreveu uma política pública e mudou a vida de milhões de pessoas, mas ela não se aprofundou com nenhuma delas, então ela é desconhecida. Enquanto vocês que se aprofundaram e conseguiram fazer essa mudança muito profunda em poucas pessoas, vocês são extremamente reconhecidas, né? Vocês seriam quase, sei lá, salvadores para essa pessoa, ou revolucionadores da vida dela. Não necessariamente ela vai encarar vocês assim, mas tipo, vocês teriam esse papel, né? Vocês foram quem potenciou a mudança e na hora que ela pensar na mudança que ela sofreu, ela imediatamente vai pensar em vocês. Enquanto um projeto muito grande que mude a vida de várias e várias pessoas, não necessariamente vai ter isso. Claro, dá pra ter, né? A gente já viu infinitos projetos aí que uma só pessoa ajudou muita gente e, enfim, é reconhecida e etc. Não tô falando que sempre é anônimo, mas normalmente esses projetos maiores dependem de várias pessoas e normalmente não tem uma só pessoa que se sobressai. Não é o padrão, não é a regra. E o quanto vocês acham que isso influencia nesse desejo de vocês? Então, de que nessa linha de que vocês vão ser lembrados, vai ser o legado de vocês, porque vocês mudaram essas poucas pessoas, mas são poucas pessoas que vocês eram muito, muito próximas, ao contrário de mudar a vida de muita gente que talvez nem saiba quem eu era. Então, é porque em nenhum momento eu pensei na forma da psicoterapia em si, pensei em coisas que não existem e nem vi nada na minha cabeça, mas é algo que eu vou fazer que impacta muitas pessoas de uma vez e de forma positiva. Seja lá o que for. Eu acho que isso eu não necessariamente precisaria conhecer a pessoa, nesse sentido de que você falou de ter próximo, de estar ali diretamente cara a cara. Eu não preciso saber nome, mas é saber que, independente de quem seja essa pessoa, eu sei que o que eu fiz impactou essas pessoas. Não precisa ter não precisa estar do meu lado, literalmente. Se tiver, beleza. Mas não precisa estar fisicamente aqui. Mas é que a minha pergunta tá no nível de tipo, você quer impactar? Porque, e aí eu na minha concepção acho que são coisas meio antagônicas, né? Se você quer impactar muito profundamente, como a Juliana mesmo colocou, tipo, você precisa de uma certa dedicação, então é uma coisa que não dá pra fazer em massa. Se você faz em massa, você querendo ou não, perde um pouco da profundidade do seu impacto. Você não é mais tão profundo, então muda tanto quanto, porque você tá tendo que fazer isso pra muita gente. E como cada pessoa tem uma experiência de vida diferente, não dá pra você esperar uma mudança muito profunda, porque o que talvez cause uma mudança muito profunda pra mim não causa mudança nenhuma na Juliana. Não necessariamente. Por exemplo, Bolsa Família é algo que impacta profundamente. Então, mas a gente sabe do Bolsa... Tipo, quem ficou famoso pelo Bolsa Família? O presidente da época, não os redatores do projeto. Entendeu? Tipo, o cara que escreveu lá e fez o orçamento da União pra falar quanto que dá pra dar por mês pra pessoa. Essa pessoa é completamente desconhecida. Ela não tem legado nenhum. O legado é de quem pôs em prática. Então, a ideia é bem essa, né? Vocês estão esperando uma mudança, tipo, realmente, o Bolsa Família é um bom exemplo. É um programa social que mudou a vida de muita gente de uma forma significativa, mas não de uma forma profunda, porque ninguém está refletindo sobre quem é por causa do Bolsa Família. Eles só ganharam mais poder aquisitivo. Claro que isso pode levar a uma série de mudanças de personalidade, pertencimento, etc. Mas não é uma mudança no sentido de, tipo, vou mudar a forma como eu levo minha vida, vou mudar o meu pensamento existencial, vou mudar o sentido da minha vida. E quando o Fernando fala de uma mudança profunda, eu entendo nessa linha, de que você quer que a pessoa reflita sobre quem ela é e causar uma mudança sobre como ela leva a vida, sobre como ela encara as coisas. Mas não precisa ser também a pessoa tem eu renasci depois que eu vi o que o Fernando fez. Não precisa ser tão intenso. Precisa ser, isso aí ela vai pra terapia. Que é uma coisa dessa, vai pra terapia. Não, sim. Mas não precisa ser, pode ser uma mudança significativa de um comportamento específico. Pode ser uma mudança... Tipo, parou de beber, entendeu? A pessoa reconhece que aquilo ali foi um vício, estava trazendo prejuízo, e a partir disso ela buscou mudança porque eu fiz algo ali. Então precisa ser, tipo, conheço o fulaninho, o seu Josézinho, que tá na cachaça, e eu cheguei no olhando, você tem que parar, Josézinho. Sabe? Não precisa ser, tipo, algo assim. Mas é saber que essa atuação, mesmo que não direta, ela impacta. Pensa num professor, num palestrante, em alguém que
Nossa, ele chega, ele dá uma aula, ele fala de uma forma completamente... que revoluciona aquelas pessoas, você sai de lá pensando coisas que você não pensou, impactou. Eu não sei quem é você, se eu fosse esse palestrante. Mas eu sei que aquilo que eu passei, que aquela mensagem que eu passo, vai impactar aquelas pessoas. Eu sei disso. Então eu preciso te conhecer pra isso. E eu sei que aquelas pessoas, não precisa ser todas, mas que aquelas pessoas, mesmo que lá dentro de 1000 no auditório, uma saiu impactada, valeu. Mas, tá. Entendi. Aqui, a minha pergunta, eu vou pegar o seu mesmo exemplo, né? Que você falou, uma coisa é dar uma palestra para um auditório e mudar a vida de algumas delas, outra coisa é pegar o seu Zezinho e falar, às vezes, seu Zezinho, você precisa largar a cachaça. Não tô validando nenhum dos dois, tá? Não, eu sei. E a ideia é justamente, a minha pergunta é nessa linha, né? De que, o que você acha que seria mais recompensador para você? Dar essa palestra e saber que das 1000 pessoas que te assistiram, talvez 100 realmente mudem o comportamento e usem essa lição para alguma coisa, mas também ter o conhecimento de que 900 simplesmente ouviram e não fizeram nada com aquilo. Ou pegar o seu Zezinho, que tá morando na rua por causa da cachaça, e ajudar ele a arranjar um emprego, construir uma vida, ver ele na casa. O que seria mais recompensador para você? Com esse nível de mudança, o Zezinho. Tá na rua, você deixa o emprego, o impacto é muito mais significativo. Eu trocaria uma palestra pra quem tem dinheiro pra pagar palestra, pra estar ali, pra ajudar um cara que tá com muito mais sofrimento do que... Porque a gente coloca até um vez moral aí, né? E... Então, pra mim, existe variáveis aí dentro, né? Não é algo fixo. Mas é entender que, por exemplo, se eu tenho uma atuação específica de ajudar diversos... Qual que era o nome dele? Zezinho? Zezinho. De diversos Zezinhos. E essa atuação específica de ajudar vários Zezinhos impulsionam pessoas a começarem a ajudar outros Zezinhos, eu estaria fazendo as duas coisas. Então, é que a lógica da corrente do bem, Lá do Lúcio Lancelotti. Isso, é exatamente isso. O que ele faz? Ele ajuda diretamente as pessoas em situação de rua, e ele, através do ato dele, do trabalho dele, ele impulsiona outras pessoas a também fazerem o mesmo. Ele impacta a vida de forma direta, mas também de forma indireta. É isso. Entendeu? E quando ele morrer, e ele vai morrer, todo mundo vai, óbvio, todo mundo vai olhar e falar o puta trabalho que o cara fez. É isso, entendeu? Então é esse legado que você quer, impactar profundamente a vida de algumas e indiretamente a vida de outras. Se possível. Ok. Gosto. Então aqui no micro e aqui no macro. Eu acho muito legal isso. Por quê? Porque eu não tenho essa proposição. Tipo, eu acho que... Não existe para mim isso. Não, mas é verdade. Tipo, é uma coisa que pra mim não é tão primária, assim, de tipo, o impacto que eu gero no mundo. Porque... E aí eu acho que é um pouco até daquelas primeiras perguntas de visão existencial, é justamente porque eu parto de uma perspectiva de que, tipo... Por mais que eu gere uma mudança negativa não, positiva no mundo, eventualmente, tipo... Isso não tem tanta importância, sabe? Vai ter importância para aquelas pessoas, mas como o Fernando, tipo, é um ciclo que eventualmente vai terminar e... Discordo total. Não, você pode discordar. Eu só tô falando, tipo... Era pra ser devagar, gente, desculpa. Mas eu acho curioso porque... Eu acho que, meu braço tá pesado. Eu acho que é porque, de certa... pelo menos, como eu vejo isso, né? Foi sem querer mesmo, tá? Eu sei, não tem problema. Mas eu acho que, tipo, isso me liberta de uma cobrança de, tipo, impactar pessoas, incentivar pessoas a fazer o bem. É, tipo, eu espero que com o meu trabalho as pessoas se sintam incentivadas, mas eu não me cobro isso. Tipo, se eu morrer e eu não tiver incentivado ninguém a fazer nada, tá bom. O importante é que eu seja feliz com a minha vida e não que eu incentive as outras pessoas. Eu não consigo. Não dá. Pra mim não dá. E eu discordo por quê? Por que eu discordo? Porque eu vejo... O exemplo vai ser meio... Teco dentro, né? Por que a gente discorda? Por que a gente discorda? A gente discorda. É isso mesmo, né? My precious. Eu discordo por quê? Porque eu vejo a vida de uma seguinte forma. Talvez a explicação não faça sentido, mas vem imagens na minha cabeça quando você foi falando. Pensamentos podem ser imagéticos. Então, mas é porque eu penso assim, eu penso por imagens. E... Pensei em alguma coisa. TDAH. Eu imagino como se a vida ela fosse um oceano. Então tem um mar ali, o mar tá parado. Um lago, tá ali parado. E as ações que a gente faz, elas são pedrinhas que caem. E essas pedrinhas, elas vão gerar ondas, certo? Só que estão caindo pedrinhas. O cair pedrinhas no lago são ações humanas na vida. Na minha abstração aleatória que veio. Então, cada pedrinha que cai
mesmo que ela já tenha caído, a onda vai impactar outra onda, que vai impactar outra onda, vai impactar outra onda. Então, quando você faz isso e você influencia que o outro mude, você muda o comportamento, talvez o sentido que ele dá para certas coisas, você muda aquela pessoa, os comportamentos que ele vai ter e o futuro consequentemente, mesmo que você não seja lembrado. Então, pra mim, não é questão de ser eternamente lembrado, vou fazer algo tão grandioso, todo mundo falar, o Fernando, e vai ter uma estátua ali do Fernando, sabe? Mas é saber que mesmo que eu seja esquecido, em algum momento da vida, eu impactei diretamente pessoas. Esse impacto direto pode ter ocasionado, e por favor ocasione caso ocorra, impacto macro nessas pessoas. E mesmo que o meu nome seja esquecido, a onda que eu causei continua, impactando outras ondas. Então, pra mim, a vida ela vai sempre ser isso. É sempre uma ação gerando outra ação, gerando outra ação, gerando outra ação. E se essa ação não estivesse aqui, não teria essa ação. Ou essa ação seria diferente. Eu entendo essa lógica. O que eu tô pontuando... Legal essa imagem bizarra, né? Das pedrinhas. Né? Mas o que eu tô pontuando é que eu acho que é... Putz, eu vou ser meio arriscar, vou arriscar aqui. Pode me ofender, eu não me... Não, eu não vou te... Pode xingar. Não é ofender, mas é que eu acho que é impossível você viver sem afetar outras pessoas. Ok. E que o que eu vejo aí é que talvez, eu vou continuar na sua metáfora, né, de que você é a pedrinha caindo no oceano que cria ondas. Mas eu vejo uma cobrança de que a sua onda seja forte o suficiente para afetar as outras. Sim, porque eu quero que seja uma onda que vale a pena ter sido uma onda. Mas então quer dizer que uma onda menor não vale a pena? Não pra mim. Entendi. Não pra mim. Se eu posso... É aquilo que eu te falei. Na outra tenho pergunta. potencial. Se eu tenho potencial pra dar o meu melhor, eu não vou me contentar em ser uma ondinha. Eu vou ser uma tsunami de beleza, de maravilha pro mundo. Mesmo sabe? que ela passe da mesma forma. Mesmo que ela passe da mesma forma. Entendi. Porque se eu posso ser mais, eu vou ser mais. Não vou me contentar em saber que eu fui uma pedrinha que caiu e vi um ondinha. Não, eu quero ser um meteoro. Não, eu acho legal porque é isso, tipo, eu concordo muito com a sua coisa do potencial. De, tipo, sim, eu quero dar o meu melhor em tudo que eu faço. Mas eu não dou o meu melhor pensando que eu vou, na mudança que eu vou gerar. Eu dou o meu melhor pensando que é aquilo que me satisfaz. Pra mim, essas duas coisas. E vai me satisfazer ainda mais se você gerar uma mudança. se gerar uma mudança. Entendi. Gostei. E é isso, tinha mais uma, mas acho que a gente tá Não. 15 horas aí de 1h30 já de podcast. Pelo Então, é isso, gente. Se vocês se ofenderam com alguma coisa, sinto muito. Gerem mudança no mundo. Gerem mudança no mundo também. Seja um meteoro no oceano da vida. Assistam a Corrente do Bem, é um filme legal. Curta, comente. Coloca a resposta, isso que eu queria saber também. Responda as nossas perguntas no O que comentário. vocês fariam? Só tentem dar respostas, não, né? Pode colocar textão, mas coloquem com detalhes. Eu quero ler. Vou ler. E é isso aí, gente. Até a próxima. Até mais, gente.